Eu não sei você, mas eu, quando comecei a investir, eu comecei pelos investimentos de renda fixa porque eles são mais simples, mais fáceis de entender e muito mais seguros do que, por exemplo, as ações, a bolsa de valores. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero te falar quais são os dois melhores investimentos de renda fixa, na minha opinião, principalmente para você que está começando, explicar um pouquinho detalhadamente sobre cada um deles para não ter mais dúvidas e você conseguir tomar a primeira decisão de investimento para você de fato sair da poupança de uma vez por todas com aqueles dois melhores investimentos que a gente vai falar aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e olha só, esses dois investimentos que eu vou falar aqui não necessariamente estão na ordem de qual que é melhor, qual que é pior. Os dois são excelentes investimentos, principalmente para quem tá começando, só que existe uma grande diferença que um pode ser melhor para algumas pessoas, o outro pode ser melhor para outras pessoas por conta das suas características. Então, dependendo do seu perfil, quais são os seus objetivos, qual que é o prazo de investimento que você vai deixar o seu dinheiro lá parado, pode ser que um deles se torne melhor do que o outro, mas os dois são excelentes. Você não deve se preocupar em qual que é melhor, qual que é pior e se você vai investir em um ou em outro. Invista nos dois, diversifique a sua carteira de investimentos, a gente sempre fala sobre isso aqui no canal. Diversificar é sempre a melhor escolha para você reduzir um pouco do seu risco também. Então, sem mais delongas, bora falar o primeiro investimento que eu separei aqui pra gente falar, que é o CDB. O que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, como que funciona? É um contrato de empréstimo de recursos, um contrato de empréstimo de dinheiro entre você e uma instituição financeira. Por quê? Como que um banco ganha dinheiro? Ele vai pegar esse dinheiro emprestado, por exemplo, com você que está investindo, vai emprestar esse dinheiro para alguém que está precisando desse dinheiro e lá na frente, no final do contrato, ele vai ter que devolver esse dinheiro para você acrescido de juros e vai receber o dinheiro de volta com juros também de quem ele está emprestando esse dinheiro. E aí a diferença nas taxas de juros que ele está te pagando e a taxa que ele está cobrando daquela pessoa é o lucro do banco. Então, para ele poder emprestar, primeiro ele precisa captar esse recurso e ele faz isso com algum investimento, como por exemplo o CDB. E você já deve ter escutado falar sobre CDB também, principalmente se você tem alguma conta em algum banco, principalmente os bancos digitais que ganharam uma força muito grande ao longo dos últimos anos também, né? As pessoas estão investindo bastante no CDB, seja do Banco Inter, C6 Bank, Sofis e por aí vai. Todos esses bancos digitais têm um CDB lá para você investir e todos esses CDBs têm algumas características, tanto de risco, rentabilidade e liquidez, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Qual que é a liquidez do título, né? A liquidez de um investimento é qual que é a velocidade que você consegue resgatar aquele dinheiro e o dinheiro cair na sua conta. E aí o CDB, ele tem dois tipos de liquidez. Pode ser uma liquidez diária, isso significa que solicitou o resgate, o dinheiro cai na sua conta naquele determinado momento e tem a liquidez apenas no vencimento. Quando a liquidez é apenas no vencimento, você não pode solicitar o resgate a qualquer momento. Se você quiser usar aquele dinheiro em determinado momento, você vai ter que esperar chegar lá no vencimento. Então, quando é um título de liquidez diária, é bom para reserva de emergência, por exemplo, ou aqueles objetivos que pode ser em algum determinado momento você precise resgatar aquele dinheiro para fazer alguma coisa e você vai ter acesso a ele. Por outro lado, se você está investindo para algum objetivo mais de longo prazo, você pode abrir mão dessa liquidez diária para buscar um pouco mais de rentabilidade também e investir num título que tem a liquidez apenas no vencimento. Só que é sempre muito importante você analisar qual que é o objetivo que você precisa cumprir e qual que é o investimento que você vai fazer e qual que é o prazo daquele investimento. Por quê? Imagina que você vai investir num CDB que vai ter o vencimento daqui a 3 anos, a liquidez é só no vencimento daqui a 3 anos, mas você vai fazer uma viagem no final do ano e você está investindo para viagem, para você ter o dinheiro para comprar alguma coisa lá na sua viagem. Se você de fato investir nesse CDB, como que você vai fazer a sua viagem? Como que você vai ter esse dinheiro ali na sua viagem daqui a um ano? Não vai ter. Então, os seus investimentos devem sempre estar associados aos seus objetivos. Qual que é o prazo do seu investimento e qual que é o prazo do seu objetivo? Porque com isso você consegue otimizar a sua carteira e evitar que você vai chegar lá na data do seu objetivo e você não vai ter dinheiro para ele. O segundo ponto que a gente precisa falar aqui sobre o CDB é sobre a rentabilidade, né? Quanto que rende investir no CDB? E a gente tem 3 tipos de rentabilidade, né? Vou falar as duas principais aqui, que são a pré-fixada e a pós-fixada. A rentabilidade pré-fixada é aquela que você já sabe exatamente quanto que você vai ter de rentabilidade antes de fazer o investimento. Por isso que ela é pré-fixada. Ou seja, você sabe que se você tiver um título que rende 10% ao ano, você vai investir R$1.000 durante um ano, 10% ao ano de R$1.000 vai ser R$100 depois de um ano e no final do ano você vai receber R$1.100. Os 1.000 que você investiu, mais os 10%, mais os R$100 de juros que você teria ganhado ali naquele período. Depois tira o imposto de renda, que a gente vai falar sobre isso também, mas basicamente é assim que acontece. Você tem o valor inicial, você tem a taxa de juros, tem o prazo do investimento, você consegue achar qual que é a última variável, que é o valor final, o tanto que você vai resgatar. Do outro lado, a gente tem a taxa pós-fixada. Você não sabe exatamente quanto que vai render, mas você sabe quais vão ser as condições da rentabilidade. Por exemplo, você pode ter uma taxa que vai render 100% do CDI ou 120%
120% do CDI. E a gente não sabe qual que vai ser o CDI dos próximos 5 anos. Por exemplo, se você tiver um título com vencimento daqui a 5 anos. Você não sabe exatamente quanto vai ser o CDI daqui a 5 anos acumulado, já que o CDI varia a cada 45 dias. A cada 45 dias tem uma reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que vai definir qual que vai ser a taxa Selic, consequentemente vai impactar no CDI. Isso tudo a cada 45 dias vai sendo alterado. Então, se você investe hoje, você não sabe exatamente qual que vai ser o CDI acumulado dos próximos 5 anos, mas você sabe que se o CDI vai subindo, a sua rentabilidade vai subindo ao longo do tempo. Se o CDI cai, a sua rentabilidade vai caindo. Mas como que funciona? Não é que se o CDI vai subindo, todo o seu dinheiro vai ser corrigido por aquele novo CDI. Funciona assim. Imagina que você tem um CDI, igual no momento que eu gravo esse vídeo, o CDI está em 13% ao ano. Significa que se você investir R$1.000, você vai render durante o primeiro ano, imaginando que o CDI fique em 13% ao ano durante 12 meses, significa que você vai render R$130 o seu título. No final de um ano, você vai ter então R$1.130. Só que agora o CDI mudou para 15% ao ano. O que vai acontecer? Aqueles R$1.130 que você tinha, você vai manter aquele rendimento dos 13% que você já teve até aqui, e a partir da data de hoje, quando o CDI mudou, você vai render 15% ao ano sobre o patrimônio que você tinha naquela data, e não sobre o patrimônio inicial. Então, na medida que o CDI vai variando, você acumula todo aquele rendimento que você já teve, fica com ele e você vai rendendo em cima daquele rendimento a nova taxa. Essa é a ideia dos juros compostos também. Sempre vai rendendo a cada dia sobre o patrimônio do seu dia anterior. E aí eu comentei que o CDB tem um imposto de renda também, né? Quando você resgata o seu dinheiro, você vai ter um lucro. Você vai ter que pagar um imposto sobre esse lucro, e esse imposto chama de imposto de renda, que vai seguir essa tabela regressiva aqui. Quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota, que vai variando de 22,5% até 15% ao ano quando você passa de 2 anos investindo. Só que é importante mencionar que, mesmo pagando o imposto de renda, você não precisa se preocupar com isso, porque o banco já faz esse pagamento automaticamente. Na hora que você resgata o dinheiro, automaticamente esse dinheiro já vai ser retido ali na fonte, ou seja, você não precisa se preocupar, o banco já cuida disso para você. Mas, mesmo pagando esse imposto de renda, a rentabilidade do CDB vai ser maior do que a rentabilidade da poupança, que é isenta de imposto de renda. Por isso que eu tô falando aqui que o CDB é um desses 2 melhores investimentos, porque mesmo tendo que pagar imposto de renda, você vai ter uma rentabilidade maior do que na poupança. Outra dúvida que pode ficar também é qual que é o risco, né, ao investir num CDB. E o risco não está diretamente relacionado ao investimento, e sim sobre qual que é o banco emissor. Lembra que eu falei que o CDB é um empréstimo que você faz para aquela instituição financeira? Ou seja, se você está investindo num CDB do Itaú, o risco que você vai ter é o risco do Itaú quebrar e não te devolver aquele dinheiro. Se você investe no Banco Inter, o risco vai ser o Banco Inter quebrar e não te devolver o seu dinheiro. Se você investe no Banco Neon, no Banco C6, enfim, qualquer banco que você está investindo, você está emprestando o seu dinheiro para aquele banco, se você estiver investindo num CDB emitido por aquele banco. O risco está associado àquele banco específico. E, obviamente, quanto mais sólido, quanto mais robusto aquele banco, menor vai ser o risco que você está correndo ao investir. Então, muitas vezes, algum banco digital provavelmente vai ter um risco maior do que os grandes bancos tradicionais que você já conhece. Só que é importante mencionar também que o CDB ele é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você empresta seu dinheiro para o banco, ele quebra e ele não tem condições de devolver aquele dinheiro, existe um fundo como se fosse um seguro para arcar com esse prejuízo dos investidores. Então, se você tiver até R$250 mil naquele banco que quebrou, você pode resgatar o seu dinheiro ali junto ao FGC. E aí você tem esse limite de R$250 mil por CPF, por banco, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. Beleza, então vamos falar sobre qual que é o segundo melhor investimento de renda fixa, não necessariamente nessa ordem, né? Mas o outro investimento que eu separei pra gente falar nesse vídeo é a LCI, a letra de crédito imobiliário. E qual que é a diferença da LCI pro CDB? Porque os dois você está emprestando o seu dinheiro pro banco. Quando o banco emite uma LCI e o banco emite um CDB, você compra esses dois títulos, você está emprestando o seu dinheiro para aquele banco e lá no vencimento ele vai te devolver aquele dinheiro com juros. A grande diferença desses dois é a finalidade desse investimento. Quando você empresta seu dinheiro por meio de uma LCI, a letra de crédito imobiliário, o próprio nome já fala. Aquele dinheiro precisa ser destinado para um crédito imobiliário. Ou seja, o banco vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para alguém que está querendo, por exemplo, construir uma casa, financiar um apartamento. Então precisa estar lastreado no segmento imobiliário, enquanto no CDB isso pode ser mais geral. A pessoa só precisa de dinheiro, quero R$100 mil, não preciso falar o porquê, aí o banco vai ter que emitir um CDB. E aí isso desencadeia uma série de outras diferenças que cada um deles pode ter. A primeira diferença é que a LCI ela é isenta de imposto de renda também. Assim como a poupança, a LCI não paga imposto de renda. Só que a gente precisa comparar qual que é a rentabilidade líquida do CDB com a rentabilidade líquida da LCI. Porque naturalmente, se um tem a cobrança de imposto de renda e o outro não, a rentabilidade bruta do CDB tende a ser maior do que a da LCI, justamente para compensar esse imposto de renda. Então, se você está comparando um CDB com uma LCI, você precisa fazer o cálculo de quanto que você vai ter
ter de rentabilidade até o final do contrato, tirar o imposto de renda do CDB e comparar com a rentabilidade da LCI. Então, logo de cara, não é possível falar qual que vai ter a maior rentabilidade. Mas, via de regra, normalmente o que acontece é, nos prazos mais curtos, que o CDB tem aquela alíquota maior, lembra que no prazo mais curto é 22,5%, 20% sobre o seu lucro de imposto de renda, o que vai acontecer? Nesses prazos que a alíquota é maior, pode ser que a LCI tenha um rendimento maior também, quando a gente está falando de rentabilidade líquida. Então, no curto prazo, pode fazer sentido investir numa LCI, e no longo prazo, essa diferença bruta da rentabilidade do CDB começa a compensar mais, e mesmo tirando o imposto de renda, pode fazer mais sentido do que uma LCI. Mas, de novo, a gente precisa fazer o cálculo. Cada caso é um caso, não é possível cravar isso aqui, mas, via de regra, é isso que acontece, mas sempre faça aquela conta antes pra gente saber exatamente qual que vai ser a rentabilidade de cada uma, pra gente ter uma previsão melhor. E outras duas diferenças que a LCI tem em relação ao CDB também, a primeira é que a LCI não tem liquidez diária. Então, normalmente, quando você vai investir numa LCI, você só vai ter a liquidez lá no vencimento. Você não tem aquela liquidez diária logo de cara, igual você poderia ter no CDB. Então, se você investiu na LCI e precisa resgatar daqui a 30 dias, infelizmente, isso não vai ser possível. E outra diferença que tem também em relação ao CDB é que o vencimento mínimo de uma LCI é de 90 dias. O banco não pode emitir uma LCI com um vencimento menor do que 90 dias. Então, via de regra, o menor prazo possível para uma LCI vai ser de 90 dias. E existem alguns bancos que têm a liquidez diária a partir do dia 90, mas, via de regra, também a LCI tende a ter uma liquidez apenas no vencimento. E aí, falando sobre rentabilidade e risco, a ideia é exatamente a mesma do CDB. Pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada. Quanto mais arriscado o banco for, maior tende a ser a sua rentabilidade, mas também o risco daquele título vai ser o emissor. Não é o título que torna mais arriscado ou menos do que, por exemplo, um CDB. O risco está relacionado ao emissor. Quanto mais seguro for aquele banco, mais seguro vai ser aquele investimento, mas também tem o FGC em todos esses títulos que a gente falou aqui. Na maioria dos títulos de renda fixa, inclusive nos depósitos à vista, ou seja, você deposita o seu dinheiro na conta, vai ter o FGC, mas basicamente é isso. Se tiver alguma outra dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhada, e se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!